Boa noite, mas boa noite mesmo, somente com Jesus Cristo, que é a nossa única esperança. Mais uma vez, a revista Publici Cristã, através dos seus editores, torna possível a live semanal. E nós contamos nesta noite com a presença do pastor Wilson de Palmas, pastor Seno de Rio Grande do Sul, e o pastor Pierre de São Paulo. E eu estou conectado a partir de Brasília. Boa noite, pastor Wilson. Boa noite, reverendo Ângelo. Boa noite, pastor Seno, teste. Boa noite, pastor Pierre, que ainda está aí tentando me conectar. Nós estamos aqui mais uma vez ao vivo para falar da palavra de Deus. Eles se conectam, se completam. Como a palavra de Deus, ela é verdade hoje, como foi ontem e será eternamente. Vamos lá? Pastor Seno, boa noite. Boa noite, pastor Ângelo e pastor Wilson, e o pastor Pierre, que também vem, aqui do Sul, conectado com o Brasil Central e Norte. Que tenhamos, com a paz de Deus, uma boa live, uma boa mensagem para quem nos ouvir e assistir. Amém. Louvado seja Deus pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos para falarmos das coisas do reino dos céus. Pastor Wilson, suas primeiras considerações. Bem, o pastor Seno lançou aí o desafio de nós estarmos trabalhando na próxima edição da revista sobre o tema escatologia bíblica e a sua relação com os dias atuais, com aquilo que nós estamos vivendo. Esse é um tema sempre recorrente, né? Nós estamos sempre aí, vez por outra, trabalhando com a escatologia e conectando os acontecimentos do dia a dia, os acontecimentos atuais, com as profecias, com as promessas que a palavra de Deus nos traz. E nós estamos vivendo também um tempo estranho, diferente, algo novo, e dentre essas coisas, é claro que elas não fogem também daquilo que a palavra de Deus traz. E vamos entender um pouco, na próxima edição, à luz da Bíblia, os tempos que estamos vivendo. Pastor Seno, as suas considerações. Diante dos últimos acontecimentos, controversos, coerentes e outros incoerentes no mundo todo, eu me lembrei de anos atrás, quando fiz um estudo sobre o que viria a acontecer. O apocalipse, tempo final, o arrebatamento da igreja. E aí que me lembrei, será que não seria um tema oportuno para nós abordarmos agora? Inclusive, como o pastor Seno acaba de dizer, tem se levantado muitos falsos profetas, usando a Bíblia, usando a bandeira do cristianismo para se autopromoverem. E isto está trazendo um certo distúrbio espiritual na nação brasileira. Pessoas de dentro, brasileiros, e pessoas de fora, não brasileiros, que dizem estarem profetizando a respeito do Brasil. Realmente, o tema é palpitante, o tema é de considerar o momento que nós estamos vivendo. Sim, pastor Wilson. Bem, acho que o pastor Seno foi ali dar um jeito num Cusco. Ele já voltou, já silenciou o Cusco. O Cusco já silenciou. É que ele acusou que veio gente aqui. Muito bem, muito bem. Gente estranha. Sim, escatologia. Assim, algumas pessoas, claro que se preocupam demais com as questões escatológicas. Alguns jovens costumavam me perguntar, jovens, adolescentes e até mesmo adultos, às vezes com um viés muito preocupado, muito focado nas coisas futuras, né, e queriam saber algumas coisas, mais detalhes teológicos.
E eu percebia que aquilo não era necessariamente o foco para a vida daquela pessoa. De que forma esse tema vai modificar a sua maneira de servir a Deus hoje? De que forma esse tema modifica como você vai servir a Deus nos seus dias atuais, na sua prática diária, né? De viver aquilo que Deus mandou nós vivemos agora no presente. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, amarás o Senhor teu Deus, né? É preciso, sim, que se viva, que se estude e que se conheça a escatologia e até se identifique os tempos, como Jesus mesmo disse, vós sabeis conhecer o tempo. Olham para as nuvens e dizem, vai chover ou não vai chover, e olham para as frutas e sabem, né, o seu tempo da colheita, e às vezes não sabeis conhecer o meu tempo, o tempo do Senhor. Então é preciso sim a gente saber conhecer os tempos, saber conhecer os sinais dos tempos, a gente poder entender e compreender muitas coisas sobre os finais dos tempos, sobre as profecias bíblicas. Mas é preciso também esclarecer o nosso ouvinte e o nosso leitor que a escatologia não é o foco da vida cristã. Ninguém deve ficar desesperado ou atabalhoado, muito preocupado com as coisas futuras, com o Apocalipse. Essas coisas fazem parte da palavra de Deus, nós temos que estudá-las e compreendê-las, mas com muita parcimônia, para que nós possamos entender que o que nós temos que fazer hoje, para viver o Evangelho hoje, mudar as vidas hoje, mudar os nossos corações, agradar a Deus hoje no nosso dia a dia, é o que importa estarmos fazendo a cada dia, para que o Senhor não nos pegue desprevenidos, sem nem nada de azeite na nossa botija, né, sem nada de azeite na nossa lamparina, como aquela parábola das 10 virgens. Eu me lembrei há pouco, quando eu ouvi o hino de fundos aqui, o que Martinho Lutero diz, e nós estamos numa época idêntica, mas também aos poucos se clareando questões. Por exemplo, diz num dos versos dele, se inúmeros demônios vêm, querendo exterminar-nos, sem medo estamos, pois não tem poder de superar-nos. Pois o rei do mal, de força infernal, não dominará. E eu percebo que nós estamos justamente diante de uma época semelhante ao que a história bíblica nos ensinou, nos ensina e continua ensinando. Que ir ao mal se impor, ele não vai chegar longe. Nós estamos diante de um momento parecido com o tempo da construção da Torre de Babel. Tem gente que queria dominar, tem um grupo que queria dominar, só que em tempos, as pessoas que têm uma profunda espiritualidade, uma fé em Deus e Cristo como esteio, eles acordam e começam a lutar, batalhar, defender a parte, o bem. E o bem sempre vence o mal. E nesse sentido, do hoje para o amanhã, o que a igreja tem? E aí entra a questão de o que é o arrebatamento e a interpretação do próprio Apocalipse. Será que aquilo que no tempo final muitos pretendem e acham que vão fazer dominando o mundo inteiro, ou será que eles não têm seu tempo limitado? Porque nós estamos nas mãos de Deus, o Criador, não tem outro. E o mal não vai muito longe. Isso a própria história nos ensina, e os textos, quer dizer assim, a lei bíblica com o seu evangelho demonstra, sempre demonstrou e continua demonstrando isso. Eu creio que por aí nós podemos abordar e clarear o leitor diante dessa situação, dessa questão, que eu acho muito importante, bem aquilo que o pastor Wilson disse, para não deixar dúvidas e medos, tantos medos que o pessoal aquela cúpula está querendo impor nas pessoas. Justamente o contrário. Coragem, fé e ânimo
e conhecimento, com isso sabedoria para superar essas intenções malignas. Esse é o fio da meada, a coluna que eu tinha pensado, porque nós podíamos, entre nós, pensarmos e abordarmos, cada um dentro da sua linha, né? A teológica, a filosófica, pela própria lei, né? Conhecimento das normas, da própria Constituição, seria um assunto ideal para clarear as pessoas. Nesta linha que nós estamos pensando da escatologia, pensando nas últimas coisas dos últimos tempos e aquilo que nós estamos vivendo, a minha compreensão é que Jesus disse que isto ainda não era o fim, é o princípio. E quando eu olho, pastor Seno, para a escatologia, quando eu olho para as coisas futuras que hão de acontecer, e as profecias bíblicas relatam aquilo que deverá acontecer nos últimos tempos, antes da volta de Jesus, eu fico imaginando sobre o ministério de Jesus. Jesus veio, o profeta Isaías determinou no passado o que iria acontecer no futuro com tanta propriedade, e até parece que Isaías não viveu antes, mas viveu depois, de tanta precisão. E o que nós estamos vendo hoje? Como nos dias de Jesus. Jesus veio cumprindo as profecias do Antigo Testamento, Jesus veio como promessa de Deus para a libertação do povo de Israel, e naqueles dias de Jesus o povo esperava um Messias como Davi, um libertador humano como Moisés. Não esperava que Jesus fosse o libertador espiritual e que Jesus viesse trazer as suas palavras, os seus ensinamentos, não no âmbito material, mas no âmbito espiritual. E os apóstolos também esperavam exatamente isto, um Jesus, um Messias que se sentaria no trono de Davi, destruiria os seus inimigos e reinaria em paz com o povo de Israel. Mais ou menos esta é a dinâmica daqueles dias de Jesus. Eu fico pensando, o pastor Seno mesmo agora falou a respeito disto, o diabo não vai prevalecer. Interessante que no início do ministério de Jesus, depois de 30 anos, Jesus vivendo com Maria, com José, com seus irmãos, Jesus se lança no ministério. E ao lançar-se no ministério, teve o episódio dos 40 dias de oração e jejum que Jesus teve antes de escolher os seus escolhidos, seus discípulos. E Jesus, então, ali rebate a Satanás com a palavra. Está escrito. Satanás tenta o convencer para o seguir, e Jesus diz, não, eu não vou fazer o que você está falando, porque está escrito. O diabo ali foi vencido, e a palavra ali é muito contundente, a de Mateus, quando disse que o diabo se ausentou por um tempo. Durante 3 anos, o diabo sempre esteve ao lado de Jesus, tentando dissuadi-lo da sua missão e que os seus ensinamentos não seriam os corretos. Jesus passou 3 anos no seu ministério, fazendo o que nós conhecemos através dos 4 evangelhos, e Jesus, por fim, é lançado nas mãos dos inimigos, é julgado, condenado, sentenciado à morte e levado à execução. O diabo ali naquele momento, eu penso que o diabo disse, venci, olha só, Jesus acabou, não vai ter mais Jesus. Jesus já era, Jesus vai morrer, Jesus vai acabar. Só que o diabo não contava com o domingo. Ele vibrou na sexta-feira, ele deve ter batido palmas no sábado, mas no domingo ele não contava com a ressurreição de Jesus.
E ali a morte foi tragada pela ressurreição de Jesus. Não há mais morte. Jesus mesmo disse: ainda que morra, viverá. Quem crê em mim, não morrerá. Então, nós estamos vivendo esses dias que antecede agora a profecia da volta de Jesus. É esta profecia que eu estou vivendo, a volta de Jesus. E estas coisas todas que estão nos envolvendo, trazendo inclusive muito pavor, muito temor, muita tensão, tudo isto deveria acontecer como está acontecendo, e mais ainda irão acontecer outros fatos para que, por fim, Jesus retorne para buscar os seus escolhidos. Isto é escatologia. Isto é crer no futuro. Isto é crer no dia de amanhã. Eu creio que quando nós olhamos para trás e entendemos estas coisas, nós estamos prontos para enfrentar o futuro. E Jesus disse lá no Evangelho de Mateus: o reino dos céus é conseguido com muito esforço. Então nós temos que passar por isto e nós vamos continuar. Eu creio que este assunto vai nos trazer muita edificação, tanto para nós que vamos escrevê-lo, como aqueles que irão ler aquilo que estará escrito na revista. Pastor Wilson. Muito bem, reverendo Ângelo. Muito bem colocado. Exatamente o que Jesus nos trouxe, e que esse estudo, o que é escatologia, né? As pessoas às vezes estão aí na live ouvindo, ou estarão ouvindo, e de repente vão perguntar o que vem a ser esta palavra, este palavrão, escatologia, né? Escatologia é o estudo das coisas futuras. Escatologia, logia é o estudo. E escato exatamente vem dessa raiz que quer dizer as coisas futuras. Então, é o estudo das coisas futuras. Em outras palavras, podemos dizer que escatologia bíblica é o estudo das coisas futuras que a Bíblia traz. Nós sabemos que alguns estudos escatológicos têm a ver com situações que já se cumpriram. Algumas promessas e algumas profecias bíblicas que eram para o futuro, ao tempo em que foram escritas, elas já se cumpriram. E às vezes algumas nós conseguimos identificar e perceber nitidamente, outras nós não conseguimos perceber nitidamente, assim como hoje algumas situações que a Bíblia traz estão se cumprindo. E muitas vezes as pessoas de hoje, os viventes do presente momento, não conseguem perceber que essas coisas estão sendo vividas. Isso é muito comum de acontecer. No tempo de Jesus também, assim aconteceu. As pessoas não perceberam o seu tempo. E isso tudo fazia parte do plano de Deus. Né? Nem sempre nós vamos compreender tudo o que está acontecendo, tudo que Deus nos revelou. Essa compreensão, ela, de todos os detalhes das coisas futuras, ela não é uma coisa que Deus nos prometeu ou tenha nos dado. Não, Deus não fez a promessa de que nós entenderíamos tudo. Ele nos deixou o necessário. Então, a palavra de Deus nos traz algumas revelações necessárias e algumas coisas, inclusive, que, embora sejam necessárias que tenham sido ditas, nós não conseguimos compreender tudo. Então, quando você lê o livro de Apocalipse, você tem ali uma série de relatos maravilhosos de revelações de Deus, algumas que já foram cumpridas, algumas que são compreendidas e outras que não são totalmente compreendidas. Existem aí diversas linhas teológicas, uma que explica de uma forma, outra que explica de outra, outra que explica de outra, e de repente o nosso ouvinte, o nosso leitor pode pensar: pastor, e aí, em qual dessas eu confio? E é nesse ponto que eu digo, existem algumas profecias principais, algumas pontes escatológicas aí que são indispensáveis, e nelas você precisa crer, compreender e crê-las. A primeira delas, como bem disse o pastor Ângelo, é Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. Pastor, ele volta antes da grande tribulação, depois da grande tribulação? Essa já não é uma pergunta tão importante. O importante é: esteja preparado para a sua volta, seja antes, seja depois, seja no meio da tribulação, esteja preparado para a sua volta. Esse é o ponto principal do cristão. É hoje. Jesus vai voltar hoje, meu amigo. É hoje. Você tem que estar pronto hoje. Ele diz: esteja pronto
porque o ladrão não avisa quando vem roubar a sua casa, senão você estaria preparado, né? Eu também, nem eu sei o dia, só o Pai, ele disse naquele tempo. Então, esteja preparado. Mas nós vamos sim entrar em alguns temas, os pastores, cada um pode escolher uma linha e entrar dentro de um tema mais profundamente, mas é importante sim que a gente pegue o essencial, Jesus Cristo voltará. E também trabalhar esses dias de hoje. Eu estava vendo esses dias sobre algumas passagens bíblicas muito interessantes dos últimos tempos, que falam sobre alguns cumprimentos das trombetas e dos selos, onde inclusive tem uma passagem que diz que 1/3 da humanidade morrerá, né? Extinguir-se-á 1/3 da população, 1/3 dos homens da Terra. E claro que está longe nós chegarmos a 1/3, não tem nada a ver com a pandemia, né? Mas pode ser que tenha, não se sabe. Será que essa pandemia vai continuar? Será que vai aparecer uma nova variante? Será que vai haver uma terceira guerra mundial? Não sei. Então a gente não sabe essas coisas. Não dá para a gente fazer adivinhações ou ficar tentando fazer especulações no estudo escatológico. Não espere isso, não é isso que a revista vai trazer. Especulações ou tentativa de te desvendar mistérios. Mas vamos trazer algo simples, mas profundo, e que pode, com certeza, trazer ao seu coração paz, conforto e esperança de que Jesus Cristo voltará para levar a sua igreja. Pastor Seno, jogo para você a palavra. Deus, Pastor Seno. O interessante nisso que o pastor Wilson falou é o vigiar e orar. Quer dizer, estar preparado, se preparar, e nisso entra justamente também a questão: pense, estude e reflita, e não te lança em qualquer ideia, qualquer noticiário, qualquer interesse que vem. Porque aí que justamente reside o mal, que quer te perverter para te colocar um medo para você deixar de acreditar, de ter fé. E se nós estudarmos já a partir todo o Apocalipse, ele na verdade ele já vem bem antes, desde a saída da história de Moisés, sair do Egito. Foram sempre ciclos, momentos em que havia a esperança e desesperança. Mas quem prevalecia, quem fazia andar a luz à frente sempre foi Deus, através de escolhas de pessoas, líderes, bem como sinais concretos. E esses sinais concretos hoje aparecem. Pode até, por exemplo, no estudo agora dizer assim: a Terra está esfriando, vai ter problemas. E daí, se nós estudarmos bem, isso faz parte antes da vinda de Cristo, de que vai haver sofrimento. Mas nem por isso deixamos nós nos levar a esses medos e temores, né? Estão acontecendo literalmente, fatos pré-escritos há muito tempo já, só que muitas vezes não compreendidos, e hoje estão acontecendo literalmente dentro do período profético de uma escatologia. O que isso quer dizer? O que isso quer nos mostrar para nós ficarmos mais atentos a não nos deixar levar a uma desesperança? Eu creio que por aí nós podemos clarear, através de textos nossos, a quem for ler a revista, né? Não incutir ou colocar mais medo, e sim esclarecer, justamente trazer fé e esperança. E principalmente e vigiar. Vigiar, estar atento ao que acontece. Pastor, Pierre não teve a oportunidade de adentrar a sala nesta noite. Ele está na sala, na verdade, ele está habilitado, mas a imagem e o som dele não está sendo visualizada. E falei com ele há pouco, ele está nos vendo e nos ouvindo. Nós é que não o estamos vendo e ouvindo. Alguma coisa na configuração do celular dele está impedindo
que ele participe conosco da nossa sala, mas ele está presente porque ele está nos acompanhando através do aplicativo, ele só não está conseguindo configurar para que nós possamos visualizá-lo e ouvi-lo também. Mas nós estamos caminhando para a finalização da live desta segunda-feira, dia 14 de fevereiro de 2022. Nós vamos procurar corrigir tecnicamente as falhas para que todos nós possamos participar e transmitir aquilo que Deus tem pedido para que nós transmitamos ao povo dele e ao povo brasileiro. Finalizando, pastor Sena, suas considerações finais para que nós possamos terminar a nossa live desta segunda-feira. Eu penso e acredito que nós somos agentes escolhidos por Deus justamente para levar a clareza a quem nos assistir, a quem nos ouvir, a quem nos vê também. E essa nossa tarefa, até pela capacidade, pelo conhecimento daquilo que Deus nos deu de dom, nós temos essa tarefa de levar ao mundo a esperança. Para isso Deus nos capacita. Nos capacitou, continua nos capacitando. E que possamos assim nós sermos realmente agentes de fé para as pessoas. E que a revista possa transmitir, levar isto para as pessoas que a leem. O senhor está sem volume, pastor Ângelo. Pastor Wilson, com as suas considerações finais, eu peço que o irmão esteja orando pelo nosso Brasil, orando em especial pelas igrejas cristãs brasileiras, para que nós possamos estar acordados e atentos para estas questões que nós estamos abordando. Amém. Oremos, pois, Senhor Deus, nós queremos te agradecer nesta noite, Pai, porque o Senhor revelou coisas grandes aos pequeninos, ó Deus, e a ocultou dos sábios e entendidos. Assim diz a tua palavra, meu Deus. Nós louvamos ao Senhor, Pai, porque todas as coisas estão em teu poder, no teu controle, e sabemos que nada foge ao teu domínio, meu Deus. Muitas coisas acontecem, coisas ruins, o mal se levanta, mas ele jamais triunfará, porque o Senhor é Deus que pode todas as coisas. As portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Senhor, nós oramos pelo Brasil, oramos, meu Deus, pelo nosso país que se encontra também em guerra espiritual, ó Deus, onde o mal se levanta para tentar calar os bons, para tentar levar ao homem uma falsa esperança, cisternas rotas que não contêm água, meu Deus, mas nós sabemos que só o Senhor é Deus, só o Senhor é esperança e refúgio, só o Senhor é aquele que nós podemos confiar e servir fielmente. Pai, oramos sim, ó Deus, porque estamos vivendo tempos tenebrosos, mas também glorificamos e nos alegramos, porque sabemos que o Senhor está conosco. Assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. O pastor Pierre está tentando falar comigo, nós terminamos a live, e assim que terminarmos, pastor Seno, pastor Wilson, vamos estar fazendo uma conferência pelo WhatsApp para ouvirmos o pastor Pierre logo em seguida ao término desta live. Quero agradecer aos pastores que estiveram conosco, o pastor Pierre, que está conosco, apesar de não ser aparente a sua imagem. Quero agradecer também a você que nos acompanha, você que segue a revista. É muito importante você fazer um passeio lá no nosso site, revistapublicicristã.com.br. Lá você vai ver as nossas edições passadas e também outras informações a respeito do trabalho que nós temos feito através da liderança do pastor Pierre. Uma boa noite para todos, que Deus abençoe, que Deus salve o Brasil. Boa noite e as bênçãos.